Certo. Esse exercício, na verdade, é para a gente fixar um pouquinho como que a gente vai obter as distâncias para calcular o momento. Ele é bem simples. O que ele é? Esse elemento aqui, então, tem uma barra ligada aqui no ponto A ao ponto D e uma barra C ligando aqui horizontalmente, certo? Essa força é de 800 newtons. Ele quer saber qual é a tendência de giro, qual é o momento fletor que ela causa em relação ao ponto A, em relação ao ponto B, em relação ao ponto C, em relação ao ponto D. Então, bora lá. Então, em qualquer um dos casos, momento é força vezes distância. Vamos calcular primeiro o momento em relação ao ponto A. Força, em qualquer um dos casos, vai ser 800. Distância do ponto A vai ser 1 metro mais 1,5. É a distância perpendicular da força até o nosso ponto. Então, vezes 2,5. Isso daqui vai dar 1.200, acho que 2.000. 800 vezes 2,5. 2.000. 2.000 o quê? Então, multiplicando força, que é Newton, e distância, que é metro. Então, Newton vezes metro. Momento em relação ao ponto B. Sempre a mesma força, sempre 800. E a distância do ponto B até a força, a distância perpendicular, está aqui, 1,5 m. Essa é a distância perpendicular, 1,5. Isso daqui vai resultar no momento de 1.200 Newton vezes metro. Momento em relação ao ponto C, mesma coisa, força, 800. E a distância agora, quanto que é? Vamos ver. Para a gente entender a distância, vamos pegar a nossa força e vamos colocar a linha de atuação dela. Opa, a linha de atuação passa exatamente no ponto que eu estou analisando. Se a linha de atuação passa exatamente no ponto que eu estou analisando, a distância é zero. Essa força não causa momento. Então, o momento aqui nesse caso é 0 Newton vezes metro. Tá? Então, se eu pensar que o momento é o cálculo que verifica a tendência ao giro de um ponto, se eu tenho o ponto C aqui e tenho uma força puxando na mesma linha, esse ponto não tem tendência nenhuma de giro. Ele tem uma tendência de andar para o lado direito, de se deslocar, mas de girar, não. Momento em relação ao ponto D vai ser sempre força vezes a distância. Nesse caso, a distância aqui do ponto D até a força é de 0,5 metros. Portanto, momento de 400 Nm. Resolvido. Tá aí. Vamos verificar o sentido de rotação só das forças? Então, em relação ao ponto A, essa força, em relação ao ponto A, pensa que eu tenho um pininho aqui no ponto A e a estrutura está totalmente livre, só a força de 800 atuando. Essa força tem a tendência de fazer o ponto A girar no sentido horário. Então, momento em A, horário. Ponto B, mesma coisa, tem a força agindo lá, ela também tem uma tendência de fazer com que o meu ponto B, se o meu ponto B fosse fixo, tivesse um pino aqui, e só tivesse a força de 800 atuante, ela ia ter uma tendência de girar também no sentido horário. Momento em C não gera momento. E em D, agora eu tenho a força, pensando que eu tenho um pino aqui em D agora, essa força faria com que o ponto D girasse em sentido anti-horário. Então, nesse caso, o meu momento é em sentido oposto. Perfeito? Fechamos esse exercício.